O senador Márcio Bittar propôs da tribuna uma profunda modificação na estrutura do Tribunal Superior Eleitoral, expondo como aquele órgão é dominado pelo Supremo Tribunal Federal e como essa dominação acarreta em distorções que retiram das pessoas a possibilidade de julgamento justo. O senador lembrou que, na situação atual do Brasil, o Supremo Tribunal Federal abusa. O Brasil já vive uma situação de ditadura porque você já tem aqui presos políticos, você tem cerceamento de liberdade de opinião, quando você derruba a rede, quando você derruba perfil, é uma censura prévia. Você já tem pessoas exiladas no Brasil. E a esquerda fica calada porque ela acha que isso a beneficia. E aí o princípio, mais uma vez, é jogado às calendas. Bittar explicou. Já faz algum tempo que vivemos no Brasil um momento político extremamente delicado. O equilíbrio entre os três poderes da República, que deveria ser a base da nossa democracia, se tornou um sonho, um ideal do qual nos distanciamos mais e mais a cada dia. No Brasil, temos um superpoder. Ele julga, aliás, essa seria sua função. Mas ele também legisla, extrapolando suas prerrogativas e avançando sobre as competências do Congresso Nacional. E ele também administra todos os aspectos desse pilar fundamental da democracia, que são as eleições. Situação grave, insustentável, contra a qual alguns de nós protestamos praticamente em todas as sessões plenárias. Reclamar é bom, principalmente quando estamos com a razão, mas só reclamar não muda a legislação. É preciso agir. O senador relatou que a sua proposta já tem cerca de 15 assinaturas e pediu o apoio dos demais colegas. Ele explicou que a PEC muda a composição do TSE, retirando os ministros do Supremo Tribunal Federal, e expôs a motivação, lembrando que é comum que haja recursos ao STF de processos julgados no TSE. Ele disse: imagine, por um exemplo hipotético, que você é a parte de uma ação judicial e essa ação é julgada por um juiz que dá razão para outra parte. Você, naturalmente, recorre, vai para a instância superior, mas surpresa! Nessa instância superior, o mesmo juiz vai julgar a ação novamente. Não parece justo nem razoável. É a mesma coisa que ir ao médico receber um diagnóstico e pedir uma segunda opinião para o mesmo médico. Não faz qualquer sentido. Toda a ideia de recorrer para a instância superior se baseia no direito de ter seu caso avaliado por outro magistrado, com um par de olhos novos, com uma perspectiva diferente. Essa distorção vem acontecendo há décadas na Justiça Eleitoral. Processos julgados pelo mesmo ministro X no TSE, posteriormente são julgados também pelo mesmo ministro X no Supremo Tribunal Federal. Seria natural que, quando isso acontecesse, o ministro se declarasse impedido, mas não é o que acontece. Márcio Bittar afirmou: está claríssimo que, se formos esperar o próprio judiciário corrigir essa irracionalidade, podemos esperar sentados. Sendo assim, defendo que o Congresso Nacional assuma a responsabilidade de corrigir essa distorção, alterando a composição do TSE, de forma que aquela corte não mais conte com ministros do STF entre seus membros. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário.
O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Palavra agora ao nobre senador Márcio Bittar. Seja bem-vindo. Na sua língua ancestral se diz Yarmit Arlo Sarla. Muito obrigado. 100 vezes seja bem-vindo. Muito obrigado. Só antes de entrar no tema da minha fala de hoje, 2 comentários breves. Eu também tenho muito orgulho de ter sido alfabetizado pela minha mãe, que tem agora 91 anos de idade e foi professora normalista. E ela alfabetizou a todos os filhos que, ao entrarmos na escola, já estávamos alfabetizados. Agora, os 2 comentários. Eu ouvi aqui o nobre senador Sérgio Moro dizendo o seguinte: como é que o presidente de um poder, que é o poder legislativo, faz a prática da corrupção aquele que faz as leis? É uma contradição, não é? Mas uma coisa também que sempre me chamou a atenção é que os juízes geralmente recebem muito mais do que o teto. Então, a mesma fala do senador Sérgio Moro, que eu respeito, serve para isso. Sempre me chamou a atenção. Quer dizer, como é que o Tribunal de Contas, expediam a mim, que fiscaliza a conta de todo mundo, o Tribunal de Contas, os conselheiros ganham muito mais do que o teto? Como é que os juízes, que são responsáveis por zelar da Constituição, passa por cima da lei do teto? A lei do teto só existe no Brasil, é uma piada, né? Então só queria lembrar isso. Agora, uma outra coisa que é um comentário breve, sem nenhuma provocação, mas não dá para passar, Cajuru, é ver uma pessoa da esquerda dizer que é a favor da democracia. Mas como, rapaz? Isso é uma contradição em si mesmo. Primeiro que a esquerda é a favor do partido único, historicamente. Pleonasmo. E agora eles estão ao lado ainda. Olha que a dificuldade que teve o Lula para dizer uma palavrinha mais ou menos sobre a eleição da Venezuela, que tinha problemas, mas apoiou a vida inteira todos os regimes autoritários, as ditaduras do mundo inteiro.
né? E aí a turma do PT tem a cara de pau de falar que defende a democracia. O Supremo Tribunal Federal abusa. O Brasil já vive uma situação de ditadura, porque você já tem aqui presos políticos, você tem cerceamento de liberdade de opinião. Quando você derruba a rede, quando você derruba perfil, é uma censura prévia. Você já tem pessoas exiladas no Brasil, e a esquerda fica calada, porque ela acha que isso a beneficia, e aí o princípio, mais uma vez, é jogado às calendas. Mas, senhor presidente, a razão de ser da minha fala hoje é a respeito de uma emenda constitucional que eu quero aproveitar e pedir a Vossa Excelência a assinatura, que é uma alteração da composição do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Passo a ler. Já faz algum tempo que vivemos no Brasil um momento político extremamente delicado. O equilíbrio entre os três poderes da República, que deveria ser a base da nossa democracia, se tornou um sonho, um ideal do qual nos distanciamos mais e mais a cada dia. No Brasil temos um superpoder. Ele julga. Aliás, essa seria a sua função. Mas ele também legisla, extrapolando suas prerrogativas e avançando sobre as competências do Congresso Nacional. E ele também administra todos os aspectos deste pilar fundamental da democracia, que são as eleições. Situação grave, insustentável, contra a qual alguns de nós protestamos praticamente em todas as sessões plenárias. Reclamar é bom, principalmente quando estamos com a razão, mas só reclamar não muda a legislação. É preciso agir. Então, eu gostaria de informar e pedir o apoio dos colegas, senadores e senadoras, que apresentei uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é justamente ajudar a reconquista do equilíbrio e da harmonia entre os poderes da República no nosso país. A PEC, senhoras senadoras e senhores senadores, propõe alteração na composição do Tribunal Superior Eleitoral e já foi assinada por vários parlamentares. Agradeço aqui desde já o apoiamento dos colegas Plínio Valério, Damares Alves, Stevenson Valentim, Jaime Bagatoli, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, Jorge Cazuru, Marcos Rogério, Messias de Jesus, Magno Malta e o senador Cleitinho, que acabou de me dizer que vai assinar também, e eu já pedi aqui a todos os colegas, muito me honra, o senador Esperidião a mim, ter a sua assinatura nessa nossa iniciativa. O TSE compõe-se atualmente de 7 membros, 3 juízes entre os ministros do Supremo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, das 7 cadeiras, detém 3 e indica 2. Portanto, ele tem influência em 5 das 7 cadeiras que tem o TSE. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E 2 juízes, que já foi até mencionado, e 2 serão aqueles advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e escolhidos pelo Presidente da República. Essa composição é praticamente a mesma desde 1932. Aqui é importante lembrar a dimensão da tarefa do TSE. Não é pouca coisa. Cabe à Justiça Eleitoral planejar, organizar e conduzir todos os pleitos eleitorais do país nos níveis municipal, estadual e federal. Garantir a segurança e o transporte das urnas, fiscalizar as campanhas, as propagandas, as pesquisas e as votações, registrar os partidos políticos, fiscalizar sua atuação, julgar suas prestações de contas, diplomar os eleitos e julgar todas as ações judiciais relativas às eleições. Não é pouca coisa mesmo. À frente de toda essa estrutura está o Tribunal Superior Eleitoral, composto majoritariamente, como seria de se esperar, por membros do próprio Poder Judiciário. Nós propomos, senhor presidente, que essa composição seja modernizada e já explicamos motivos. É natural que uma parcela dos processos julgados no TSE suba ao Supremo Tribunal Federal. É natural também que um processo julgado por determinado ministro ou ministra do TSE seja julgado ou até mesmo distribuído a este mesmo ministro
a esse mesmo juiz no Supremo Tribunal Federal, dado o número reduzido de juízes em ambas as cortes. Imagine, por exemplo hipotético, que é parte de uma ação judicial e essa ação é julgada por um juiz que dá a razão para outra parte. Você naturalmente recorre, vai para a instância superior, mas surpresa, nessa instância superior, o mesmo juiz vai julgar a ação novamente. Não parece justo e nem parece razoável. É a mesma coisa que ir a um médico, receber um diagnóstico e pedir uma segunda opinião para o mesmo médico. Não faz qualquer sentido. Toda a ideia de recorrer para a instância se baseia no direito de ter seu caso avaliado por outro magistrado, com um par de olhos novos, com uma perspectiva diferente. Essa distorção vem acontecendo há décadas na Justiça Eleitoral. Processos julgados pelo mesmo ministro X no TSE, posteriormente julgados também pelo mesmo ministro X no Supremo Tribunal Federal. Seria natural que quando isso acontecesse o ministro se declarasse impedido, mas não é o que acontece. Uma súmula de 60 anos atrás já garantia aos ministros do TSE, do STF, o direito de julgarem no Supremo o mesmo processo que haviam julgado no TSE. Que está claríssimo que se formos esperar o próprio judiciário corrigir essa irracionalidade, podemos esperar sentados. Sendo assim, defendo que o Congresso Nacional assuma a responsabilidade de corrigir essa distorção, alterando a composição do TSE de forma que aquela corte não mais conte com o ministro do STF entre seus membros. Nossa proposta defende no Tribunal Superior Eleitoral que seja composto por 2 membros, mantém, os 2 membros do STJ, um advogado indicado pela OAB em lista tríplice e nomeada pelo Presidente da República, e 4 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, 2 deles indicados pelo Senado e 2 deles indicados pela Câmara Federal. A PEC, portanto, já encaminhando para o final, senhor presidente, a PEC, portanto, lida com o problema da suspeição de forma simples e direta. Além disso, ela democratiza e diversifica a composição do TSE, incluindo a Câmara e o Senado, entre as instâncias que irão indicar os magistrados daquela corte. O Tribunal Superior Eleitoral passaria a ser formado pela cooperação efetiva de todos os 3 poderes da República, e não apenas por 2 deles. Espero que a PEC, ora apresentada para a ação coletiva dos colegas senadores e senadoras, possa ser discutida e aperfeiçoada com a participação de todos, inclusive da Câmara dos Deputados. E tenho certeza que ela atingirá seu principal objetivo, que é aperfeiçoar a prestação jurisdicional em matéria eleitoral e promover um equilíbrio mais justo entre os poderes da República. Por final, senhor presidente, só me permite, com a tolerância que lhe é peculiar, com relação à PEC, eu só peço a todos os colegas que ainda não assinaram, que assinem para tramitar a matéria, embora que lá na frente alguma divergência possa ser colocada e aperfeiçoado o projeto, e aperfeiçoado o nosso projeto. Mas só mais uma observação de outro assunto, Cajuru. Uma matéria que saiu na imprensa nacional diz o seguinte: pavimentação de rodovia entre Porto Velho e Manaus põe a ministra Marina e o presidente Lula em rota de colisão outra vez. Eu não tenho como não mencionar isso, Esperidião, a mim. Vossa Excelência, que é de um estado rico, um dos estados com o maior IDH do Brasil, mérito de vocês, mas na Amazônia, nós vivemos, senadora Rosana, do Mato Grosso, estado que eu já morei, quando subia com minha família, ainda menino, por rumo do Acre, mas moramos no Mato Grosso. Como é que se proíbe fazer estradas no Brasil, Cajuru? Eu já falei disso não sei quantas vezes. No Acre, 250 reais. Agora, por que está isolado? Porque o rio está seco e não pode fazer estrada. Como é que alguém, no futuro, vai explicar numa universidade, em qualquer lugar do planeta, que no lugar chamado Brasil, na Amazônia, por exemplo, principalmente, se proíbe fazer estrada? É bom lembrar que a única ligação de Manaus ao Brasil é essa rodovia, é essa BR. E a ministra Marina, mancomunada com as ONGs que recebem dinheiro de fora do Brasil para defender o interesse deles e não os nossos. Isso é uma realidade. Vou repetir: a ministra Marina,
que é mancomunada com tudo que é ONG que não presta serviço à Noruega, ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Reino Unido, não ao Brasil. Trabalham contra. Agora nas queimadas, alguém viu alguma ONG dessas que recebem bilhões atuando para ajudar a apagar fogo? Sumiram tudo. Inclusive sumiram de presença física e verbal, desapareceram. O problema não é deles. E ela continua trabalhando para proibir que o Brasil tire petróleo e que a Amazônia possa ter as obras de infraestrutura, sem as quais, nós nunca sairemos do posto de região mais pobre do Brasil. Essa aqui é uma das loucuras que eu acho que isso acontece no Brasil, e eu queria deixar isso aqui registrado. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Presidente, uma parte? Claro, prazer. Muito bom, agradeço a quem está na mesa, nossa reserva moral e cultural, Espiridião Amin, que nos é também uma referência nessa casa. Querido Bittar, sobre a PEC, eu conversava de longe aqui com o Cleitinho. Eu não sei se você está lembrado que em fevereiro de 2019 eu entrei com uma parecida, mas com algumas diferenças que eu gostaria que você refletisse se a gente de repente pode chegar a um comum acordo. Qual? Primeiro, o limite de idade mínima, 55 anos. Para quê? Para nunca mais o Brasil ter um ministro do Supremo com 35 anos de idade e ficar lá até 70 anos. Sim. Também o tempo de mandato. A 75, perdão. Tá, mas 35 a 75, 40 anos. Correto? Né? Então, a questão do tempo do mandato e a questão da idade mínima, que você pudesse refletir. No resto, concordamos com tudo. Eu quero cumprimentar, eu concordo com todas as ideias, e nós podemos, como eu falei, aperfeiçoar o texto que se refere a uma nova composição no TSE. Nós podemos aperfeiçoar o texto, isso está até no escopo da matéria, para incluir essas observações que eu peço ao nobre colega que me mande como sugestão, eu acato. Muito obrigado, senhor presidente. Brimo. Trata-se de uma conversa de 3 aparentados via Líbano. Ótimo. Nosso sofrido Líbano. Cajuru Nasser, Márcio Bittar e o Amin. Muito bem, ótimo. Não perde esse negócio. Tá bom, muito obrigado.